um tema que mexe com as emoções, mexe com o emocional, tema que muitas das vezes ainda nos abala. Já falei a historiazinha do meu pai, né? Eu já estava contando para o ministério, né? A história do meu paizinho que se foi. Mas amém, né? Então, Carlos traz umas palavras. Carlos, cadê o Carlos? Está ali atrás? Carlos só nos complica. Carlos está vindo com palavra cada vez mais poderosa. É assim. É assim. Mas amém, né? Glória a Deus que há homens que se dedicam. Obrigado, minha esposa. Oh, coisa linda. Obrigado, tá, meu amor? Grande é o teu galardão, tá? Mas, né, a galera está trazendo aí um estudo e uma palavra tremenda. E eu não poderia deixar de falar de paternidade. Né, fizemos essa homenagem, né, no Dia dos Pais, para o nosso paizinho. A tua declaração está aqui, amado. E a Bíblia fala que em frente ao trono da graça, da glória, há um incensário. Em frente. Apocalipse fala isso. E há um anjo específico que vem, quando está queimando, ele faz com que essa fumaça chegue até o trono. Vem outro anjo e traz a resposta de Deus. Isso aqui, o teu pedido, o teu agradecimento, está aqui. O Senhor já sabe, né? Mas vai chegar lá, no trono da graça, como incenso suave. Então nós fizemos isso porque não poderíamos deixar de agradecer ao nosso papai por tudo que ele tem feito. Então eu queria que a gente meditasse um pouco nessa noite sobre a oração do Pai Nosso. Deus gerou no meu coração a oração do Pai Nosso. Mateus 6, a partir do versículo 9. Muito conhecida, né? A gente até canta aqui, né? Pode aí, mídia, se quiser colocar, pode colocar, tá? Eu vou ler porque a gente tem que acelerar. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quantos conhecem essa oração? Essa oração, né, Jesus traz como um modelo, um ensinamento para os discípulos. E não poderíamos deixar de mencionar, de refletirmos sobre a oração do Pai Nosso. Um modelo simples, mas extremamente profundo acerca do nosso Pai que está nos céus. Versículo 9 começa: Pai nosso que estais... Pode colocar o versículo 9. Portanto, vai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Primeira coisa que Deus me chamou a atenção, começa com Pai. Pai. Quantos são filhos aqui? Ele é Pai. Jesus nos ensina a chamarmos de Pai. Jesus nos ensina a nos acostumarmos a vê-lo como Pai. Amém ou não amém? Isaías 63, versículo 16 diz: Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos conhece,
Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Deuteronômio 32:6 diz: não é Ele, teu Pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Isaías 64:8, depois vocês podem anotar e ver, tá? Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das nossas mãos. O pastor até das tuas mãos. O pastor até trouxe esse versículo. Esses versículos que eu falei agora, no Velho Testamento, traz Deus como Pai, mas traz um Pai provedor, um Pai cuidador, um Pai que disciplina, de uma forma geral. Mas Jesus, quando traz o modelo de Pai Nosso, eleva ao patamar. Ele traz como intimidade, ele te dá essa interação de que você precisa ser íntimo do Pai, diferentemente do povo como um todo. Esses versículos de passagem mostram a natureza de Deus como Pai, protetor, cuidador, provedor, disciplinador, moldando e guiando os seus filhos. Mas Jesus vem com uma colocação além, nos direcionam a chamá-lo de Pai, de forma mais próxima. Eu sou teu Pai, é só chamar. É isso que Jesus fala, Pai nosso. Já começa dizendo, Ele é nosso Pai. E segunda colocação é, Pai o quê? Nosso. Não é meu Pai. Ele não é só teu Pai, Assis. Ele é teu pai, ele é o pai da Ana, é o pai da Ana, é o pai da Célia, é o meu pai. Ele é nosso Pai. Isso traz, amado, isso nos leva à comunhão. Ele é nosso Pai. O Senhor, quando vier buscar, vai buscar a igreja. Ele não vai buscar o Átila. Só vai buscar o Átila se eu for igreja. Se eu estiver inserido como igreja, aí eu vou. Mas se eu for só membro, não for igreja, é isso que ele fala. Pai nosso. Pai nosso que estás no céu. 3 pontos. Primeiro, Ele é Pai. Jesus nos ensina a chamarmos Deus de Pai de forma próxima. Isso fala de intimidade, que não fere autoridade. O pastor falou uma coisa para a gente, pregando, para a gente não, para todos que estavam aqui pregando, e eu guardo algumas coisas, pastor, outras eu vou esquecer. Mas ele pregou, olha, a tua intimidade não pode deixar que quebre a autoridade. Nosso pastor é um grande amigo, a nossa pastora é uma grande amiga, próximos, né? Mas isso não me dá o direito de quebrar a autoridade. Então, isso fala de intimidade, Pai. Isso fala de termos acesso restrito, Pai, irrestrito. Isso nos leva a um trato despojado. É você chegar em Deus sendo quem você é. É chegar no Pai, né? A gente quando brincava lá no barro, a gente não chegava, a gente chegava com medo. Porque a sandália, malandro. E olha que a mãe era mirolha, mano. Quem sabe o que é mirolha aqui? Mirolha. Ninguém sabe? Quem sabe o que é mirolha aqui? Mirolha é certeiro, rapaz. Quem jogou bola de gude aqui? Quem era bom na bola de gude? Pim! Chega, quebrava a bola. Eu não era bom, não. Eu perdia pra caramba. Tinha um cara lá chamado Ainha. O cara bom, pastor. Ele jogava com bilha. Para você ter noção, ele jogava com bilha, amado, uma bola de ferro. Ele tinha uma força nos dedos, magrinho. Ainha. Olha, estou falando de
Eu 8 anos, 9 anos, 10 anos, onde eu fui, gente? Eu viajo no altar, né? Ele pegava aquela bola de bilha dessa circunferência assim, de diâmetro, a nossa bola quebrava. Ele ria. E era valendo, tá? Do triângulo, o triângulo era cheio, amado. Quem lembra do triângulo aí? Só os homens, né? Mulher brincava de quê? Pedrinha, brinquei. A Célia está aí? A Célia foi fazer oferta, né? Tinha uma menina que eu gostava. Não está aí não, a Célia, né? Está lá fazendo oferta. O que é que eu brincava? Amarelinha. É amarelinha isso? Ah, não, amarelinha é assim, né? Não, eu brincava de pedrinha. Pedrinha. Garoto inocente. Pedrinha, que fazia assim, ó. Não é pedrinha? Quem brincou de pedrinha, homem aqui? Homem que brincou de pedrinha. Só eu, gente. Ah, estava interessado em quê? Em jogar pedrinha? Mas era inocência. Era uma inocência, amado. Era um momento que se foi. Por que eu estou falando isso, Senhor? Volta para o texto. Isso leva para termos acesso irrestrito. Leva para estar despojado, amado. Porém sempre respeitoso, conhecendo quem Ele é. Você pode chegar despojado, totalmente despojado, mas nunca deixando de reconhecer quem Ele é. Ele é o teu Pai, é só chamar. Mas como você chama? Meu filho me chama de coroa, mas eu vejo, e aí, coroa? Mas tem respeito, você vê, quando não tiver respeito. Esses versículos e passagens mostram a natureza de Deus protetor, como eu falei. Isso gera intimidade, isso gera acesso irrestrito, isso nos leva a um trato despojado. Ele é Pai. E Pai nosso, isso aponta para a igualdade. Somos todos iguais diante dos olhos de Deus, amados. Todos, ninguém é melhor nem pior aos olhos do Senhor. Em relação a que Ele espera que você esteja querendo-o, a intenção de que Ele espera que você o busque-o, isso Ele quer para todos. Nem todos, infelizmente, o farão. Isso aponta para a igualdade, somos todos iguais aos olhos de Deus. Gálatas 3:28 diz: nisto não há judeus, nem grego, nem servo, nem livre, nem macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos nós somos um. Ele te olha, Assis, não como me olha. Ele te olha como um filho amado. Ele me olha como um filho amado. Ele te olha, Cris, como filha amada. Ele fala: eu sou teu pai, é só chamar. Isso aponta para a unidade, amado. Ele é nosso Pai. Não é apenas meu, não é apenas seu, Ele é nosso. Mateus 16:18 diz: e também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, olha só, sob esta pedra, não está falando de Pedro, o assunto é sobre Cristo, amado. Muitos até confundem isso. Sobre essa pedra, Cristo, eu edifico a minha igreja. E ele diz: e as portas do inferno, só depois que ele diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra a unidade. Por isso que Ele é Pai nosso. Quando Ele achar que é só Pai teu, tu está fora desse conceito. Amém ou não amém? Então aprendemos isso. Uma igreja unida, alicerçada e fortalecida no Senhor é uma arma poderosa contra o mal. É por isso que ele fala: se estiver alicerçado em mim, a porta do inferno não prevalece. Isso é unidade. Uma igreja unida, alicerçada e fortalecida no Senhor é uma arma poderosa contra o mal. E começa: Pai nosso que estás no céu. Ele está nos céus.
soberano, poderoso, majestoso. O véu se rasgou. Temos acesso irrestrito. Podemos entrar e sair, mas dei a Ele o lugar devido. Ele se assenta nos céus, amados. Versículo 9, finalizando: santificado seja o teu Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo. Santificado seja, não está falando de mim e de você. Isso é acerca dele, do nosso Pai. Santificado seja o teu nome. Santo em hebraico quer dizer kadosh. Kadosh, santo. Orar e adorar antes de pedir. A gente começa orando como? Como é que Jesus nos ensina? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Olha só. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Depois de tudo isso, vem a petição. Como é que a gente começa? Te amo, Pai, vai, e começa a lista. Começa a lista. Orar é adorar antes de pedir. É reconhecer a santidade de Deus. Santificar é honrar, reverenciar, dar o seu devido lugar. Antes de falar das nossas necessidades, devemos focar em quem Ele é. Primeira coisa que Jesus nos ensina: saiba quem Ele é. Ele é o Pai. Versículo 10: venha o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no... O reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus. Ele não está dizendo que as outras coisas você não deva buscar, mas o reino de Deus é que nós temos que buscar primeiro. Estamos buscando primeiro todas as coisas, e quando temos tempo, se tivermos tempo, buscamos o reino. A gente anda na contramão daquilo que a palavra diz, amado. Amém ou não amém? Buscai, pois, olha como é que é a palavra é. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e sua justiça. Porque as demais coisas, ele já está dizendo, talvez será acrescentado. Olha, se eu tiver de bom humor, não, que as demais coisas serão acrescentadas. Orar por um reino, orar por seu reino, é desejar que a vontade dele prevaleça, né? Venha o teu reino, né? A gente canta isso, Pai nosso, vem, teu é o reino, até esqueci já. Mas a gente canta, venha o teu reino. Mas vir o reino dele, tem que prevalecer a vontade de quem? A minha? Como é que essa incoerência se encaixa? Senhor, venha o teu reino, faça a tua vontade na minha vida. E de manhã, como é que eu faço? Se a vontade dele não encaixa com a minha, como é que eu lido com isso? Então a vontade dele
tem que prevalecer. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Romanos 12, 2 diz que a vontade dele é o quê? Boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. No céu, a vontade de Deus é perfeita e obedecida. Já perguntei aqui, vai perguntar de novo. Os anjos têm livre-arbítrio, sim ou não? Quem acha que tem, levanta a mão. Os anjos. Os anjos têm ou não livre-arbítrio? Quem acha que tem? Quem acha que não tem? Pode levantar. É difícil, né? Eu digo que tem. Por quê? Porque 1/3 foi expulso, por quê? Porque escolheram se manifestar contra o Deus Todo-Poderoso. Começou com Satanás, ele começa a fazer, e aqueles outros, todos escolhem entrar nessa furada. Então lá no céu, ainda há o livre-arbítrio, mas ali há uma obediência, ali há, amém ou não amém? Então, amado, no reino, no céu, a vontade de Deus é perfeita e obedecida. A oração tem que nos alinhar com isso. Eu quero tantas coisas, amado, mas eu quero mais de todo o meu coração, que a vontade de Deus prevaleça na minha vida. Porque toda vez que a minha vontade esteve à frente, eu fiz besteira. Minha esposa pagou, minha filha pagou, já falo isso. A vontade dele, a minha vontade tem que estar alinhada com a dele, não a dele com a minha. Entende? Deus não vai mudar quem ele é por causa de mim, ele é o que é. Amém ou não amém? Oramos para que Deus realize os nossos planos, ou para que o seu reino venha? Oramos para quê? Senhor, realize as minhas vontades, os meus desejos, os meus projetos. Mas se der, o seu reino venha. Não. Senhor, venha o teu reino. E se for da tua vontade, que os meus projetos se cumpram. Quantos conseguem entender isso? Mateus 7,11 diz: se vós, pois, sendo maus, dá o que é melhor aos teus filhos, imagine o Pai Celestial que está no céu. Jesus fala: vós que sois maus, colocando a nossa fragilidade humana. Quantas vezes eu errei querendo o melhor para os meus filhos? Olha só que coisa meia. Você pode errar, amado, fazer algo errado pensando no melhor. Então ele fala: vós sendo maus, não é mal que você é uma pessoa de mau caráter, é fragilidade humana, é o engano do coração, são as precipitações daquilo que vamos fazer. E ele fala: vós sendo maus, procura dar o melhor aos teus filhos. Imagine o Pai Celestial que está no céu. Então eu te digo que venha primeiro o reino dele, porque ele só vai te dar o que é melhor para mim e para você. Eu posso até me equivocar com a minha filha Priscila, fazendo algo errado, querendo fazer o melhor. Eu amando-a, posso até me equivocar, mas Deus nunca se engana. Ele sempre vai te dar o que é melhor para você. Amém ou não amém? Versículo 11, o pão nosso de cada dia. Deus sabe e se importa com as nossas necessidades diárias. Ele deixa bem claro: o pão nosso de cada dia.
Nunca houve noite que pudesse o nascer do sol. Você gostava? Esperança. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer de um novo dia. Você pode estar passando algo difícil hoje, mas o Senhor está te sustentando todos os dias. Todos os dias. Quanto recebe? Lutas vêm, mas o Senhor está te sustentando todo dia, dia após dia. Não dorme o guarda de Israel, amado. Ele não dorme. Mateus 6, 25 ao 34, eu vou até ler. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam nem ceifam, nem ajuntem celeiros, e o vosso Pai celestial os alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todo o seu cuidado, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios dos campos, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, como hoje existe, e amanhã a lança no forno, não vos vestirá vós, muito mais, homem de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com quem nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo que vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro e a sua, e todas essas coisas vos serão. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Gente, a gente se preocupa, né? Mas isso aqui é confiar. O pão nosso, Ele nos dá. Lembra do maná? O maná Deus dava todo dia. E não podia guardar para o dia seguinte, não, que dava bicho. Isso nos leva a depender do Senhor todos os dias. Quantos aqui não tem isso. Quantos por aí cresceram de tal maneira que esqueceram que são dependentes do Senhor? Quantos? Pão representa sustento físico e espiritual. Eu sou o pão vivo que desceu do. Eu sou o pão vivo que desceu do. Então Ele te dá o maná natural, mas Ele também te dá o maná espiritual, amado. Isso também nos ensina a confiar em Deus diariamente. No momento que eu mais passei dificuldade, amado, financeira, já falei isso aqui e vou repetir. Aquela ali, ó, falava assim, Deus proverá. Quando eu não acreditava, eu falei, não tem aonde aparecer, não tem como. Sabe quando você humanamente não fala assim, amor, não tem como. Ela falava, Deus vai prover. Quantas das vezes, amada, a minha fé lá embaixo, essa pequenininha ali, ó, lindona. Sentiu, né? Quem sabe, sabe. Minha lindona ali, sabe? Me fortalecia. É por isso que a mulher é a estrutura, é a coluna. Que nem sempre o cabeça está com a cabeça. Se a coluna não estiver fixa, a cabeça fica assim, amado, ó. Já pegou uma cabeça numa coluna? A coluna tem que estar, ó. Mulheres, vocês são coluna. Na hora que eu estava desesperado, aquela ali me levantava e falava, Deus vai. Não foi nenhuma nem duas, né, amor? Foi muitas vezes que ela falava. Eu falei, amor, não vai dar, isso não vai acontecer. Ela, Deus vai prover.
continue assim a tua fé, que me deu um chute. Mas é isso. Depender do Senhor é estar constantemente debaixo das suas mãos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Porque se Ele dá um montão, amado, a gente não busca. Se Ele te der um caminhão de pão, você fica um mês sem trabalhar, dormindo sem fazer nada. Ganhei um dinheiro imenso na Copa do Mundo 2014. Primeira coisa que eu fiz, falei, não quero mais trabalhar. Tinha 2 táxis na época, cada táxi me dava quase R$4.000. Cada táxi alugado. Não tinha nem aplicativos, nem tinha ainda, nem existia isso. Eu tinha 2 táxis e cada táxi me dava quase R$4.000. Eu falei, pô, 8.000, quase 8.000, quero trabalhar mais não. Foi o maior erro que eu tive como profissional. Porque na Copa do Mundo eu tinha um montão de clientes. Em 2 anos, todos sumiram. Porque eu sumi. O pastor falou uma coisa que eu guardo, tá, meu pastor? Quem não é visto, não é lembrado. Eu falei, quero saber mais de turismo não. Chega. Por quê? Porque eu estava com dinheiro. Mas ele acaba, amado. Isso vira, o jogo vira. E quando vira, o que você faz? Não sou mais dependente do turismo. Foi lá que eu tive tudo. Menosprezei. Comecei no turismo com 19 anos, 18. Menosprezei aquilo que me fez homem. Porque eu tinha dinheiro. Então a gente tem essa dependência do Senhor, vai te manter na direção certa e no foco. Amém? Quantos conseguem entender? Por isso que ele fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nos dai amanhã, depois da manhã, nos dai hoje. Amanhã, amado, nunca vai chegar. Sabe por que o amanhã nunca vai chegar? Porque amanhã na tua vida vai ser hoje, o amanhã. O amanhã, não existe amanhã. Você nunca chega no amanhã. Chega. O amanhã seu, Assis, vai ser hoje. Amanhã. Louco, Átila, que isso? É verdade, amado. A gente se preocupa muito com isso, amado. E ele fala, basta cada dia o seu mal. Se preocupa com o hoje, viva o hoje, viva o que eu tenho para te dar hoje. A gente está olhando o que é amanhã e está esquecendo de experimentar, Ana, aquilo que Deus está nos dando hoje. Tem coisas que Deus quer te dar hoje, tem coisas que Deus quer falar contigo, é hoje. Amanhã já é outra história, amado. Amanhã Deus não quer nem te falar mais, que era para hoje, não era para amanhã. Versículo 12, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Lembre-se, sempre, somos pecadores perdoados. Amém ou não amém? Somos pecadores perdoados através do sangue do Cordeiro. De graça recebei, de graça. Eu não sei para quem Deus está falando, mas se você tiver alguém que precisa liberar perdão, faça-o. Não deixe para amanhã. A oração nos chama a liberar perdão uns aos outros. A Célia sabe disso. Eu não guardo mágoa. Guardo mágoa de alguém, amor? Nunca guardei mágoa de ninguém. Ninguém. Eu falo no altar, pastor. Nunca dormi aborrecido com ninguém. A não ser ela, quando a gente tem um arranca-rabo meio brabo. Aqueles mais pesados. Quem é casado sabe disso, tem uns arranca-rabo mais pesados. Aí eu vou para a minha salinha lá. Fico lá. Dou uns 4 dias de... Ela passa por mim, pastor, ó. Pastora, ela passa por mim, eu dou confiança não. Aí devagarzinho a gente vai chegando, né? A gente vai se chegando, vai chegando, daqui a pouco.
Sempre eu que vou. Mente. Porque eu não guardo mágoa, pastora. Eu sou um cara fácil, sou um cara dócil. Vou guardar mágoa? Tá louco, gente. Olha, amado, quem não perdoa, cria uma coisa no coração, em você mesmo. Não na pessoa. Em você. Está batendo em você. Você que está sofrendo. Ainda que a pessoa tenha feito algo que tenha te aborrecido, que tenha... Entende? Mateus 6, 14, 15 diz: porque se perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial, o quê? Vos perdoará, amado. Se porém, olha só a outra moeda. Se, porém, olha só, ao condicional. Se porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai... amado, está pensando que é só manazinho que cai do céu? Tem o outro lado. Quem não perdoa, trava a sua vida espiritual. É simples assim, amado. Quantos estão travados? Porque lá há 30 anos, uma frase maldita num momento difícil e não se consertou. Não se consertou. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Versículo 13. Somos frágeis, dependentes da graça de Deus para resistir às lutas, tentações e pecado. É Ele que te sustenta. É Ele que nos conduz à justiça, ao juízo e ao pecado, amado. Não é o que eu sei, não é a minha vivência de anos, não é por causa do meu cabelo grisalho. É a presença dEle em mim. A minha sensibilidade de me prostrar e obedecer. Porque Ele sinaliza, amado. Mas o livre-arbítrio continua. Somos frágeis, precisamos pedir a Deus força e livramento. Livra-nos do... Deus conhece, Jesus conhece a nossa fragilidade. Livra-nos do mal. Versículo 14. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Isso é lindo, né? Exalta novamente a soberania do nosso Deus. Eu falo para Ana, Deus é um Deus soberano, mas tão acessível. É só se precisar. É só chamar, mano. Chama a mim clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas. Clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e que não sabes. A oração começa e termina com adoração e com entrega. É um lembrete para de que tudo é dele, por ele e para ele. Aplauda o Senhor. Aleluia. É tudo dele, vem dele, passa por mim e volta para ele, amados. Aplauda o Senhor, nosso Pai. Obrigado, Pai.